Olá pessoal, meu nome é Weber Tataíde Pinheiro e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha história e de como eu viajei para 32 países até agora. Viajei o mundo todo. Bom, eu nasci e cresci em Braslândia, no Distrito Federal. Desde pequeno, sempre viajei muito com a minha família. Minha mãe é apaixonada por viagens. E se um dia você chegar a conhecê-la, você saberá que tudo que ela fala é sobre viajar, né? Uma coisa que é muito intuitiva dela. Então, quando eu estava crescendo, eu sempre lembro que todas as férias de verão, né, ali em janeiro, fevereiro, nós íamos para a praia. Nós visitamos muitas cidades quando eu estava crescendo, né? E a minha mãe ela é apaixonada pela região do Nordeste e um pouquinho do Sudeste brasileiro. Nós conhecemos Vitória, Guarapari, Natal, Aracaju, Salvador, Porto Seguro. Fomos para o Rio de Janeiro, João Pessoa, Ilhéus, chegamos aí em Caldas Novas, no Goiás, e muitos outros lugares. Então, realmente, nós viajamos pelo Brasil quase todo quando eu estava ali crescendo. E eu acho que grande parte da minha paixão por viagens veio da minha mãe, que sempre me inspirou com seu amor por explorar novos lugares. Bom, mas apesar de viajar muito, nós não tínhamos assim tanto dinheiro, né? Nossas viagens sempre eram para lugares mais próximos de Brasília e muitas vezes nós íamos de ônibus mesmo. Até quando era mais longe, tipo Natal, a gente ainda assim fomos de ônibus, né? Porque era bem mais barato. E nós temos que reconhecer que viajar é um privilégio, porque não é algo tão barato e nem todas as pessoas têm oportunidades de viajar. Então, né, eu tive um privilégio muito grande de poder ter viajado tanto com a minha família. Enquanto eu estava crescendo, eu não tinha o sonho de sair do Brasil, né? Eu acho que eu sempre pensei muito em ficar no Brasil mesmo. Porém, no ensino médio, eu fui estudar no Colégio Militar Dom Pedro II. E no colégio militar, eu precisei aprender inglês e espanhol. Bom, a média para passar no colégio militar, ela é bem alta, ela é 7 em todas as disciplinas. Então, como o espanhol é ali uma língua que ela é mais próxima ao português, era mais fácil de eu conseguir acompanhar sozinho, né, com o meu livro. Mas o inglês é outra história, né? O inglês ele é uma língua bem diferente. Então, para passar na disciplina de inglês, eu realmente tive que estudar e aprender profundamente o idioma de inglês. Felizmente, minha mãe pôde me matricular em uma escola de inglês, né? Na época eu me matriculei na Wizard, que é uma escola, né, que dá um grande apoio ao aprendizado, à memorização, né, do idioma e acaba ajudando, né, naqueles tempos escolares a passar naqueles exames que eu tinha na escola. Bom, na Wizard, além de aprender o básico de inglês, eu comecei a sonhar muito a sair do Brasil. Né? Se você já teve alguma experiência com a Wizard, você sabe que na Wizard tem muita discussão sobre viagens, culturas, lugares diferentes, porque é uma escola de idiomas, né? E somando essa, como a gente pode dizer, somando esse apoio da Wizard, né, dos materiais, essa motivação que me dava em conhecer sobre novas culturas, e a paixão da minha mãe por viajar, que sempre continuava plantando em mim um desejo de viajar mais, eu acabei tendo, né, esse desejo foi se expandindo de querer um dia conhecer o mundo todo, porque na Wizard eu estava ali interagindo com culturas de todas as partes do mundo, e em casa eu estava interagindo com minha mãe, falando de viagem o tempo todo. Bom, em 2009, quando eu terminei o ensino médio, eu entrei na Universidade de Brasília. E eu continuei estudando inglês na Wizard até mais ou menos 2012. E durante a minha graduação em matemática na Universidade de Brasília, eu descobri que existiam várias parcerias que a UNB tinha com universidades no exterior e que a UNB enviava muitos dos seus alunos para fazer intercâmbio. Então, em 2011, eu apliquei para o meu primeiro intercâmbio pela Universidade de Brasília e eu queria sair do Brasil e eu falava inglês, já estava melhorzinho no inglês e eu acabei conseguindo uma oportunidade para ir
estudar em Taiwan. E eu sei, Taiwan, ele é um país, é uma ilha, né? Talvez você não sabe nem onde é localizado, porque na época, quando eu ganhei, né, a bolsa para estudar em Taiwan, eu me perguntei, gente, onde é Taiwan? Taiwan é uma pequena ilha que fica perto da China, né? E é uma ilha onde se fala mandarim, o mandarim chinês como língua principal. Bom, em Taiwan eu melhorei bastante meu inglês, acabei indo para Taiwan e eu conheci muitos estudantes de vários países. Então essa experiência em Taiwan me ajudou a abrir os olhos e me deixou ainda mais apaixonado por viagens. E eu fiquei 6 meses em Taiwan, eu fui em 2012, no início de 2012, em janeiro, voltei em julho para o Brasil. E quando eu voltei ao Brasil, eu sabia que, vindo de uma família sem muitos recursos, viajar seria um luxo e que meus estudos seriam a chave para eu continuar explorando o mundo. Então eu comecei a desenvolver uma conscientização, né, do que significava realmente viajar depois dessa experiência fantástica em Taiwan e o que eu precisaria se eu quisesse continuar vivendo e explorando o mundo, que foi o que eu voltei para o Brasil ali no final de julho, querendo viajar mais, conhecer mais lugares, porque eu fiquei encantado com a maravilha de viajar para Taiwan. Então eu voltei para a Universidade de Brasília, eu terminei minha graduação em matemática e comecei uma segunda graduação no o bacharelado em matemática, fiz licenciatura, né, que é para ser professor, e comecei o bacharelado, que é um programa diferente. E em 2013 eu fui selecionado pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que na época era um programa do governo federal, para estudar nos Estados Unidos. E eu aceitei a oportunidade, eu consegui uma bolsa, tudo pago. E aí dessa vez eu vim para os Estados Unidos. Eu estou agora nos Estados Unidos, por isso que eu estou falando que eu vim aos Estados Unidos. E eu passei um ano em Phoenix, no Arizona, fazendo um intercâmbio nessa segunda graduação que eu estava fazendo em bacharelado em matemática na Universidade de Brasília. E essa foi uma grande oportunidade para eu continuar aprimorando meu inglês, ficou ainda melhor, e poder viajar por todas as regiões que você pode imaginar aqui dos Estados Unidos. Conheci muita coisa. O único lugar que eu não fui ali dos Estados Unidos em termos de região específica é o Alasca. Mas o resto, na época, foi até o Havaí. Então foi muito legal. E depois, né, dessa experiência nos Estados Unidos, eu voltei ao Brasil e eu comecei a dar aulas de matemática, né, para o ensino médio. Então, antes de sair do Brasil definitivamente, em 2015, eu era professor de ensino médio de matemática em Brasília. Mas o desejo de continuar viajando ainda assim continuava. Então, né, foi uma mistura de ser professor de matemática e querer aprimorar, né, as minhas habilidades de estudar, de dar aula de matemática, mas também continuar viajando. Então, no final de 2014, eu apliquei para uma bolsa de estudos em Taiwan novamente, porque eu já sabia como os programas de pós-graduação funcionavam em Taiwan, para voltar para Taiwan para fazer o meu mestrado em educação matemática e aprimorar as minhas práticas de dar aula. Bom, dessa vez eu não fiquei só 6 meses, eu voltei para Taiwan e eu fiquei 2 anos e 6 meses. E eu tive uma oportunidade fantástica de visitar muitos países que estão ali perto de Taiwan. A gente diz que Taiwan é o coração da Ásia, porque realmente de Taiwan é uma posição geográfica muito estratégica ali, que é fácil de acessar qualquer lugar da Ásia. Então eu consegui ir para Hong Kong, para Tailândia, para Indonésia, Japão, Coreia do Sul e muitos outros países ali na Ásia. E depois que eu concluí o meu mestrado, né? Na época, eu estava em um relacionamento e o meu namorado, que eu conheci em Taiwan, ele estava se mudando para os Estados Unidos para fazer o doutorado dele. E ele começou a me incentivar a aplicar a fazer o doutorado também. E aí, em 2016, eu comecei a aplicar para fazer o doutorado nos Estados Unidos de Taiwan e eu fui aceito, né, para fazer parte do programa de pós-graduação na Universidade de Indiana, em Bloomington, Indiana, aqui nos Estados Unidos. E aí eu retornei em 2017 para os Estados Unidos para concluir o meu doutorado, para cursar o doutorado, né, que é o PhD. Aqui nos Estados Unidos a gente chama um doutorado acadêmico em filosofia de PhD, né? It's the Philosophy Doctorate. E aí eu fiz o doutorado e durante o meu doutorado, apesar de não ter tido muito tempo ou dinheiro, né, como eu disse, viajar é luxo, para conseguir viajar, eu acabei conseguindo sair um pouquinho, fui ao México
E depois que eu terminei o doutorado em 2022, eu consegui um emprego em uma universidade de pesquisa nos Estados Unidos, onde eu atualmente trabalho. E hoje, como professor pesquisador, né, uma das minhas responsabilidades é participar de várias conferências acadêmicas, o que continua permitindo com que eu possa viajar por todo o mundo, né? Eu acho que é muito claro, né, da minha história, uma pessoa que veio de uma família bem humilde, que a educação ela mudou minha vida, né? Especialmente vindo, né, de um lugar tão pequenininho ali, como o Braslândia, onde muitas vezes a gente só tem, né? E na minha época, com a internet ainda não era tão avançada, quando eu era criança, a nossa visão de mundo era a nossa visão do mundo de Braslândia, né? A gente não tinha muito dinheiro, né? Mas minha mãe sempre amava viajar e sempre que tinha condições, ela colocava a gente no ônibus, fazia as malas e a gente acabava indo viajar, né? E ela também tinha ali condições, né, para me ajudar um pouco nos estudos. Então, eu acho que assim, graças à minha mãe e ao meu próprio esforço, com certeza, eu consegui realizar muitos dos meus sonhos. E eu sei que, né, com certeza ainda tem muito aí por vir, né? Agora, recentemente, eu viajei para Austrália e para Nova Zelândia, que são países que eu não tinha nunca visitado, nunca tinha ido no continente da Oceania, então foi uma experiência muito legal e eu vou continuar assim, né, viajando mais. Como eu disse, depois que eu comecei aqui na Texas Tech, né, que é a universidade onde eu trabalho, eu já participei em conferências em Portugal, já fui mandado para o Brasil, né, uma vez, vou de novo para o Brasil no final desse ano, que é muito legal, e todas, né, essas viagens são proporcionadas pelo meu trabalho, porque uma das coisas que nós temos como expectativa nesse trabalho é que a gente viaje. Eu acho que a minha jornada como viajante está apenas começando, né? Eu já viajei para mais ou menos uns 32 países. Mas existem mais de 190 países no mundo, então ainda tem muita coisa para viver, né? Enquanto eu tiver vida, energia, quero continuar explorando, né, todas as partes do nosso planeta. Bom, a vida é muito curta, é muito boa, infelizmente não é justa, né? Eu sei que muitos não têm as mesmas oportunidades que eu tive quando eu estava crescendo, né? Mas se você sonhar alto e trabalhar duro pelos seus sonhos, eu tenho certeza que todos eles podem se tornar realidades. Não acredito que existe nenhuma barreira que possa nos limitar, né? A maioria das vezes o nosso limite é os nossos próprios pensamentos e os nossos próprios esforços. Bom, obrigado por escutar da minha história um pouquinho, né? Esse é um pouquinho dessa história, uma história muito grande do Everton, educador e professor de educação matemática, moro nos Estados Unidos atualmente. E se algum dia você precisar de qualquer sugestão nessa vida, trocar uma ideia, quer cursar um curso superior fora, nos Estados Unidos, quer vir para Texas Tech University, me manda um e-mail. Meu e-mail é wevemat@gmail.com. Muito obrigado, gente. Um abraço e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.